Olá, boa noite. No Repórter Canção Nova de hoje, vamos para Minas Gerais, mostrar um pouco de Mariana e Congonhas. Conheça a devoção ao Bom Jesus de Matozinhos, que começou lá em Portugal, a história do santuário e o movimento dos fiéis. A gente vai mostrar também o incrível trabalho de Aleijadinho, com os 12 profetas e a Capela dos Passos. Tem ainda o jubileu de uma das festas mais tradicionais de Minas e a história de Dom Silvério, um filho famoso de Congonhas, primeiro bispo negro do Brasil, além do Museu da Cidade, o primeiro museu de sítio do país. O nosso programa já está no ar. Nessa primeira parte do programa de hoje, vamos conhecer a origem e a devoção ao Bom Jesus de Matozinhos, que começou em Portugal e chegou a Congonhas. Neste bloco, contamos a história da fundação do santuário, desde o voto de Feliciano Mendes até o começo da construção, e o motivo que atrai fiéis há séculos. De Minas Gerais, cercada por montanhas e histórias de fé, está Congonhas, uma cidade construída por mãos simples e erguida por uma confiança que atravessa gerações. Nos idos 1757, veio para a região de Congonhas um português de nome Feliciano Mendes. E aqui ele enriqueceu-se, tornou-se proprietário de muitas terras, né? E a certo momento, na busca do ouro, ele foi contaminado por uma enfermidade e, desenganado, fez uma promessa de que tudo aquilo que ele havia aqui adquirido, ele venderia, voltaria para Portugal e daria, então, para que a devoção ao Bom Jesus fosse ali cada vez mais levada a todos os corações. A promessa de regresso a Portugal foi ressignificada por Feliciano, que entendeu que seu lugar era em Minas, tornando a devoção ao Bom Jesus de Matozinhos conhecida na Terra do Ouro. A graça alcançada, então, se tornou obra, e a obra se tornou uma das expressões de fé mais importantes do Estado e até do Brasil. Ele começou a fazer uma cruz de madeira que hoje se encontra no corredor da sacristia da Basílica. E ao fazer esse cruzeiro, ele foi percebendo que a saúde ia sendo restituída. E ele atribuiu essa cura ao Bom Jesus. E percebeu que ele deveria retomar a promessa, mas não para voltar para Portugal, mas fazer com que a devoção se instalasse aqui e acontecesse aqui no Brasil. De forma que ele quis então trazer um monte sacro, a imitação de Braga e Matozinhos para Minas Gerais. E foi o que ele fez. Erguido no alto da colina, o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos chama a atenção pela imponência e pela harmonia do conjunto arquitetônico. Inspirado no santuário português de mesmo nome, localizado na região do Porto, ele traz elementos característicos do estilo europeu, como o adro amplo, a escadaria simbólica e o caminho de fé, marcado pelas capelas dos passos. Um projeto que uniu devoção e arte para criar em Congonhas um dos mais belos complexos religiosos do país. Outros levaram adiante o projeto de Feliciano Mendes,
e hoje nós temos este que é o único monte sacro do século XVIII fora da Europa. E aqui a devoção ao Bom Jesus tornou-se forte justamente por causa da cruz colocada à beira do caminho e do oratório que hoje está exposto na sacristia da Basílica, para que os fiéis possam ver esses dois elementos que foram os iniciais da devoção ao Bom Jesus em Congonhas. Diferente dos demais santuários, então, a Basílica do Bom Jesus de Congonhas é o pagamento da promessa do Feliciano, ou seja, o primeiro ex-voto é a Basílica do Bom Jesus. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, como eu disse, ele é um marco. Ele é um marco da mineiridade, ele é um marco do barroco mineiro, ele é um marco da fé, da expressão de fé. Ele contempla, né, toda a beleza artística nacional, né, e fala muito sobre o que é o povo mineiro, o que é o povo brasileiro, né, sendo que aqui a gente tem, além de ter empregado, né, ter obras do patrono da arte brasileira, que é Antônio Francisco Lisboa, é uma igreja extremamente bonita, bela, né, que serve também como contemplação artística e como expressão de fé. Ao longo dos anos, a fama dos milagres atraiu peregrinos de toda a parte. E assim nasceram as romarias, grupos que caminhavam quilômetros, trazendo cantos, fitas, estandartes e histórias de fé, que se misturam com a história da cidade. Eu sou de Itaguara e tenho um amigo meu de Cláudio, que é o Roberto, e ele vem comigo todo ano. Quando eu falei com ele que tinha que vir todo ano, pagar a promessa, e aí ele falou assim, não, então enquanto você for, eu vou também. E aí todo ano ele vem, eu venho com ele vem comigo, e aí estamos juntos, a turma vai aumentando. A fé demais, a fé primordial, né? A fé é primordial. É muita graça recebida, então é isso aí. O que traz as pessoas é a fé mesmo, não é apenas sentimento religioso, não. É a fé cristã, a fé católica que está arraigada no coração das pessoas. E a cada ano as pessoas renovam isso, esse sentimento vindo aqui. E eu tenho certeza que se perguntarmos para qualquer pessoa que veio, ela vai dizer, olha, o ano que vem eu vou estar aqui outra vez. Por quê? Porque se sente motivada, se sente atraída pelo Bom Jesus e inspirada para viver de modo diferente, de modo novo. Como disse, a cada ano nós podemos mudar um pedacinho só dos nossos comportamentos, do nosso modo de pensar, de agir, de se relacionar com os outros, não é? Essa mudança, ela produz um efeito muito forte no coração da pessoa e na vida da pessoa. Antes de chegar ao adro do santuário, os romeiros faziam uma parada obrigatória. Era nesse espaço simples, acolhedor e sempre movimentado que descansavam da longa caminhada, montavam suas barracas, preparavam as refeições e conviviam em comunidade. Com o tempo, esse ponto de encontro se tornou tão importante que deu origem à edificação que traz o nome de Romaria e preserva até hoje a memória das peregrinações que marcaram a devoção ao Bom Jesus em Congonhas. O santuário existe desde o século XVIII, né? Mas esse prédio aqui, ele surge no início do século XX, em 1932, mais precisamente, por intermédio de uma congregação que já estava administrando a Basílica, né? Que são os padres redentoristas, né? Quando os redentoristas vieram para Congonhas, eles tiveram uma ideia de mudar, melhorar o conforto dos romeiros que estavam vindo para o Jubileu de Congonhas, né? Antes da vinda deles, por exemplo, existia casas de hospedarias no entorno da Basílica, né, do Santuário, né? Mas eram casas muito toscas, estavam precárias, constantes, sem estrutura adequada. Então, eles tiveram a ideia de demolir esses prédios, né? Dando a origem à rua que
que contorna o santuário, né? Dando um espaço maior que a gente vê hoje, né? Para o conforto dos romeiros. E, ao mesmo tempo, resolveram fazer um projeto para se construir um novo espaço para se adaptar a essa gente que estava vindo para ver a Congonhas. As romarias que chegavam à cidade em busca do crescimento pessoal na fé, crescia também a fama das quitandeiras, mulheres que alimentavam o corpo e alma dos peregrinos. Broas, pães, bolos e café coado no pano viraram tradição e sustento. Até hoje, o cheiro de quitanda fresca se mistura ao clima de festa e devoção nas datas mais importantes do calendário religioso de Congonhas. Que a quitandeira que é aquela que usa o que ela tem no quintal, o que ela tem em casa. Então, por isso que são muito caseiras as quitandas. Não são coisas de confeitaria. E a gente preserva e quer preservar. Nós trabalhamos com o resgate dessa quitanda. Nós resolvemos criar uma associação para fortalecer essa produção e organizar essa produção, para que os turistas possam ter acesso sempre que vierem à cidade e também a própria população. Então, nós estamos trabalhando para isso e também para poder fortalecer a economia da cidade. E como a dona Juraci muito bem falou, os tempos mudaram. E hoje, se a gente quiser que os nossos filhos mantenham essa tradição, nós vamos precisar fazer com que essas quitandas sejam rentáveis. Porque não tem como. Hoje a gente precisa, para sobreviver bem, a gente precisa de ter uma lucratividade com o nosso trabalho. Quando a gente fala de quitanda na maior parte do Brasil, as pessoas pensam que é a loja onde vende frutas, legumes. Ah, vou lá na quitanda. Não, quitanda para nós é tudo aquilo que se come com café sem ser o pão. Sem ser o pão e o queijo. Então, é o biscoito, é o bolo, são os quitutes, muitas vezes produzidos ali, as tortas e tudo mais. Então, isso é quitanda. E a gente tem um festival delicioso que acontece no terceiro domingo de maio, no terceiro final de semana de maio, que é o nosso Festival da Quitanda. E qual que é o grande barato? O grande barato é que o IPHAN, né, que é o nosso Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, sim, ele está reconhecendo o ofício das quitandeiras de Congonhas como um patrimônio nacional. Já é patrimônio municipal. E agora ele vai ser reconhecido no próximo ano, durante o nosso festival. A nossa esperança é essa, como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Olha que bacana. Com o tempo, Congonhas passou a ser reconhecida em todo o estado como referência de religiosidade, pelas histórias, pelas promessas e pelo acolhimento que sempre marcou a cidade. Nosso santuário, além de ser um patrimônio cultural da humanidade, ele aqui é o nosso centro de religiosidade, de peregrinação, e ele é o nosso cartão postal de Congonhas. Congonhas tem essa pureza de alma, que é esse lugar maravilhoso. Mais do que um cartão postal, o santuário é espaço de fé, de memória, de encontro. Um patrimônio vivo que atravessa os séculos e segue emocionando e inspirando quem passa por aqui. Já chorei muito hoje. É muito lindo. O guarda com toda a gentileza, contando para nós as histórias que a gente ainda não sabia. Então eu me emocionei sim, porque eu sempre emociono muito com as coisas de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora.
Sou Mariana. Que emoção que tomou conta do coração da senhora para que levasse a senhora às lágrimas? A verdade de Jesus. O que Ele deixou plantado aqui, gente, visivelmente para nós que somos tão pequenos, somos tão miseráveis, e ter essa oportunidade de ter essa presença santa de Deus na nossa vida. Eu me emociono muito. Já chorei hoje perto de Jesus, já chorei muito. E agradecendo por eu estar aqui, com saúde, poder estar aqui, né? Vim de longe. E é isso que me emocionou. A presença de Jesus. A verdade é essa, a presença de Jesus aqui é tocável. Muita história. No próximo bloco, o trabalho de Aleijadinho na criação e confecção de marcos artísticos do santuário, como os 12 profetas e a Capela dos Passos. Estamos de volta com o programa de hoje, visitando Congonhas e Mariana. Agora vamos mostrar a arte do santuário, com o trabalho de Aleijadinho nos 12 profetas e na Capela dos Passos. Em Congonhas, a fé não se vê apenas nas celebrações. Está gravada em pedra, madeira e movimento. Uma arte que fala de Deus e que transformou o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos em um dos maiores tesouros do barroco brasileiro. Formado por uma basílica, 12 profetas esculpidos em pedra-sabão e 6 capelas que narram os passos da Paixão de Cristo, o santuário une a dramaticidade do barroco e a delicadeza do rococó, estilos que marcam a identidade artística de Minas Gerais. O adro da Basílica do Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas é um lugar muito especial, né? Como eu disse, é um local de fé, é um local sagrado, é um local que as pessoas querem vêm para poder marcar, as pessoas vêm para registrar, né, o seu ato devocional, né? Toda a caminhada, desde debaixo do morro do Bom Jesus até você chegar aqui na Basílica do Bom Jesus de Matosinhos, ele como um todo ele é um ato de fé. E o romeiro e o visitante que adentra a igreja, que se inicia entrando na igreja, ele é recebido, né, por esses 12 profetas. Aqui a gente consegue ver obras originais, né, de vários artistas do barroco mineiro, né, o que se diz é que foi empregado ao santuário o que se tinha de melhor da mão de obra artística nas minas coloniais e também de artistas portugueses, né? Então a gente tem obras de grandes artistas para além do Aleijadinho, como Francisco Vieira Servas, João Nepomuceno, né? Mestre Ataíde, que foram vários artistas que contribuíram para a construção desse marco, né? E dessa expressão da arte da fé, que é a Basílica do Bom Jesus de Matosinhos. O barroco mineiro nasceu do encontro entre a espiritualidade dos povos que formaram Minas e o talento minucioso dos artistas do período colonial. Uma arte marcada pela emoção, pela força simbólica e pela busca de traduzir a fé em formas, movimentos e expressões. Em Congonhas, esse estilo atinge um dos pontos mais altos. Esculturas, capelas e detalhes arquitetônicos ganham vida ao narrar, de maneira sensível e profundamente humana, a paixão e a misericórdia de Cristo. Um conjunto que mistura a devoção popular, tradição portuguesa e a genialidade de mestres como o Aleijadinho, transformando o santuário em um dos maiores testemunhos
do barroco no Brasil. É muito interessante, porque você tem um homem que, por sua enfermidade, faz uma promessa e constrói o santuário. E, por outro lado, você tem um outro homem acometido de enfermidade que nos deixa uma Bíblia cravada em pedra e em madeira. Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. E tanto um como o outro não fez isso aqui pensando em construir arte, fez pela fé. Isso é muito importante nós percebermos. Claro que nós temos aqui um patrimônio cultural de valor inestimável. Tanto é que a Unesco ela reconhece o valor deste patrimônio e faz o tombamento da Basílica do Bom Jesus como um dos 4 sítios tombados em Minas Gerais. Mas a raiz de tudo está na fé, na devoção a Deus e ao Bom Jesus. Da parte de Feliciano, pela cura alcançada. Da parte do mestre Antônio Francisco Lisboa, no desejo de deixar para todos ou levar a todos aquilo que era expressão também da sua fé. Então, hoje tudo isso é reconhecido como arte, mas até 1922, com a primeira Semana de Arte Moderna, essa arte não era reconhecida no Brasil. A partir daí é que ela passa a ser reconhecida como arte genuinamente mineira, brasileira, E a partir de então voltou-se o olhar para tudo isso que é arte, que é cultura. Mas até 1922, tudo isso nada mais era do que a expressão da fé do nosso povo. Entre os nomes que marcaram essa época, um se tornou símbolo da arte brasileira: Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Mesmo enfrentando limitações físicas, ele produziu algumas das obras mais emocionantes do mundo sacro. Em Congonhas, Aleijadinho deixou seu legado mais conhecido: os 12 profetas e os Passos da Paixão. Esse é um símbolo do barroco mineiro, Isso é um símbolo da mineiridade. Congonhas é uma cidade que mistura elementos, a sua igreja, a basílica, mistura elementos do Antigo e do Novo Testamento, E mostra isso de forma extremamente poética, bonita e artística. E aqui é um local sagrado, um local de fé, É o local em que se cumpriu a promessa de Feliciano Mendes. Esculpidos em um material próprio de terras mineiras, os profetas de Aleijadinho parecem zelar por Congonhas do Alto, como sentinelas silenciosas da fé. O olhar, o gesto e a dobra nas vestes carregam uma intenção e uma mensagem que atravessam gerações. Representados com força, movimento e personalidade, eles revelam não apenas a técnica extraordinária do artista, mas também o espírito religioso de um povo que se reconhece nessas figuras. Para muitos peregrinos, os profetas não são apenas obras de arte, são presenças amigas, companheiros de oração e testemunhas de uma fé que permanece viva no coração de Minas. São profetas esculpidos em pedra-sabão, porque era o material existente aqui nas minas coloniais, que inclusive o barroco tem essa adaptação com o que tem no local para ser construída a obra, que a gente consegue enxergar hoje. E eles são um marco, eles são um marco do barroco mineiro pela sua teatralidade. Cada profeta, ele anuncia, ele comunica algo, de forma teatral, e eles estão sempre se comunicando, eles estão sempre conversando. Então a gente consegue perceber que a gente tem uma simetria, Os profetas, eles dois estão sempre olhando para frente, apontando para o lado esquerdo e direito, Então isso é um conjunto, da própria concepção do barroco mineiro, apresentar a fé de forma teatral e expressiva. É um momento único, você está, sabe, você vem reforçar sua fé, você vem ver de perto os caminhos de Jesus, as estações, como aqui está bem colocado. E é um lugar muito bacana, espiritualismo, muita coisa boa mesmo, que você se sente, sabe, a presença de Deus, sabe? Então aí a gente fica mesmo emocionado, ainda mais quando vem agradecer uma bênção que a gente recebeu do Senhor Bom Jesus.
O que é importante quando a gente fala, né, desses profetas é a grandeza artística que eles representam, né? É a forma como eles nos são apresentados e como eles são um marco de fé. É muito comum as pessoas virem a Congonhas, virem até os profetas, né, e eles querem registrar, né, uma marca, a sua marca de fé desses profetas, que são símbolos devocionais. Nas 6 capelas que se distribuem pela área externa do santuário, Aleijadinho esculpiu em cedro alguns dos momentos mais marcantes da paixão de Cristo. Cada conjunto de figuras foi cuidadosamente talhado para transmitir movimento, emoção e humanidade. São gestos intensos, rostos contorcidos pela dor, olhares que revelam compaixão e silêncio. O desejo de fato de Feliciano Mendes, do Aleijadinho, de todos aqueles que pensaram, é que as pessoas pudessem, chegando aos pés da ladeira do Bom Jesus, subir esta ladeira, que é um sacrifício, chegar à ceia e, a partir daí, refletir sobre os momentos finais de Cristo. Ele que agoniza, que chora, que vai suar sangue no horto da oliveira, mas que tem o anjo de Deus que o consola. Depois, ele que recebe o beijo de Judas, e quantas vezes nós nos tornamos traidores na vida dos irmãos, né? Outros Judas. E ali nós temos a capela da prisão. Depois nós temos a capela da coroação de espinhos e do flagelo. 2 cenas colocadas numa mesma capela. Depois Jesus segue com a cruz às costas. Ora, e nós vemos então, interessante, uma criança que debocha, as mulheres que choram, né? Às vezes nós também agimos assim, até sem maldade, mas debochamos da fé. Não acreditamos muito naquilo que o próprio Cristo nos ensina, deixamos de viver de forma, podemos assim dizer, coerente a nossa fé. E por outro lado também é preciso termos a atenção de Cristo e o olhar de Cristo para com aqueles que sofrem, mesmo que seja por nós. Ele volta o seu olhar para aquelas mulheres e vai consolá-las, mesmo em meio à dor. Às vezes nós pensamos que a nossa dor é a maior dor do mundo. Quando olharmos ao nosso redor, vamos perceber que existem pessoas que sofrem muito mais. É isso que Cristo faz. Além de retratar a história bíblica, as capelas revelam a profundidade espiritual do artista e mostram como a arte sacra mineira ganhou força e identidade próprias em Congonhas. Cada detalhe esculpido tem um propósito. As expressões, os gestos, a forma como as figuras se inclinam, tudo pensado para que o visitante não apenas olhe, mas sinta a narrativa da paixão. Se observarmos bem, toda a cena, nós vamos encontrar caricaturas de soldados que estão com o rosto muito enrugado, o olhar muito assustado, é tudo que amedronta. Mas quando você mira o olhar do Cristo, é um olhar de serenidade, é um olhar de amor, de aconchego, de acolhimento, é diferente. Então, é isso que nós temos que perceber. Entre profetas esculpidos em pedra-sabão e os passos da paixão talhados em madeira, o visitante percorre mais do que um caminho artístico. Cada detalhe conduz a uma experiência de fé e contemplação. Diziam assim, era preciso, seriam 7, fizeram 6. Eu digo que fizeram 7, porque a 7ª é a Basílica. Aqui, ele está no altar de braços abertos na cruz, né? Um olhar é voltado para o infinito da imagem antiga e o outro olhar é voltado para nós. O mesmo Cristo que nos olha com misericórdia, suplica a Deus por nós, né? Então, há uma beleza profunda de expressão teológica nisso tudo. E que nós não podemos ver somente como arte cultural, né? Ou como cultura, mas é preciso vermos com o olhar da fé, do coração, que nos mostra o que os artistas, o que aqueles que idealizaram queriam nos transmitir. Um Cristo que sempre é acolhedor, misericordioso e compassivo. Quando eu engravidei do João Lucas, eu estava trabalhando aqui e aí eu tô assim, eu preciso ir para casa, porque já era uma gravidez considerada de risco. Eu tive que fazer cerclagem para segurar, porque o meu colo do útero é curto e ele abre. Quando chega 5 meses de gestação, ele começa a abrir. E aí eu fui transferida para casa. Quando eu fui transferida para casa, eu prometi
ao Bom Jesus. Eu falei, se tudo der certo, se eu conseguir chegar ao final da minha gestação, eu vou subir desde o de baixo até os pés do Bom Jesus com o João Lucas no colo. E hoje eu tô aqui, graças a Deus. O João nasceu prematuro, ele nasceu com 34 semanas. A gente passou por alguns episódios de apneia com ele. Ele nasceu com baixo peso, ele ficou 18 dias de UTI. Mas hoje está aqui esse menino forte, lindo, saudável, graças a Deus. É gratidão, é a fé. Eu confiei que tudo ia dar certo, por mais que eu tivesse medo, meu coração de mãe tivesse medo naquele momento, eu confiei que tudo ia dar certo e realmente deu tudo certo, graças a Deus. Um tesouro celebrado mundialmente. Em 1985, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O reconhecimento destacou não apenas a beleza da basílica, mas o conjunto excepcional formado pelas capelas dos Passos da Paixão, pelas esculturas monumentais dos 12 profetas, obra-prima de Aleijadinho, e pela integração harmônica entre arquitetura, arte sacra e paisagem. Um conjunto único que revela a força da fé, a genialidade artística do período colonial e a devoção de um povo que ajudou a transformar Congonhas em referência mundial de patrimônio e espiritualidade. A gente está falando de um patrimônio mundial, né? E é importante porque ele mistura elementos, né, do que confere a identidade brasileira e a identidade mineira, né? Então a gente consegue ver marcos da arte colonial, né, que é a nossa herança, né? A gente consegue ver marcos de artistas que eram chamados de nativos, porque eram nascidos nas minas coloniais, né? E hoje, além de ser um espaço de fé, que é o principal vetor da Basílica do Bom Jesus de Matosinhos, ele também é um espaço cultural, né, de apreciação cultural das belezas das obras do Francisco Vieira Serva, do João Nepomuceno, do mestre Taíde, mas ele também é um espaço educativo. Ele é um espaço que a educação patrimonial se faz presente cotidianamente. Um patrimônio vivo que desperta orgulho e precisa ser preservado para continuar inspirando gerações. Eu gosto das estruturas, por causa que faz me lembrar do que Deus fez pra gente. Quando você chega aqui no santuário, quando você chega aqui nesses espaços, o que passa no seu coração, o que passa na sua cabeça? Passa que Deus viveu muito isso aqui, né? E hoje nós estamos vendo. Isso é muito emocionante, né? Muito legal. Eu gosto muito. Você tem muito orgulho de dizer que nasceu aqui em Congonhas? Sim. Por conta que aqui é um lugar bonito, é um lugar de respeito. E tipo assim, eu me sinto muito feliz aqui, né? E eu não queria sair daqui, não. Congonhas tem feito de tudo para maximizar esse potencial que tem, ampliando a nossa oferta turística, como eu disse, os nossos calendários, a nossa infraestrutura turística cada vez melhor. Nós temos um conjunto de museus que está muito bonito, nosso Museu Nacional espetacular, nossa romaria, nossa estrutura de teatros, de eventos, de shows. Então, esse tem sido o empenho nosso, sim, de melhorar, de fazer com que a cidade seja boa para o turista e boa para o nosso povo. Em Congonhas, arte é caminho de evangelização. A beleza abre espaço para a fé. E a fé transforma o olhar de quem visita o lugar. Mais do que um conjunto artístico, a cidade celebra um encontro entre fé e beleza. Um espaço onde a arte não está parada no tempo, mas continua falando, tocando e transformando corações. Congonhas é uma cidade edificada na fé. E o Bom Jesus é a referência dessa fé. O nosso povo, ele tem a religiosidade na alma. E com isso a gente traz a esperança dentro do coração. Então Congonhas é uma cidade marcada pela fé e é por isso que nós estamos posicionando Congonhas no mercado turístico como a capital mineira da fé. No próximo bloco, vamos mostrar como foi o jubileu do santuário e quem foi Dom Silvério, um símbolo da fé viva.
De volta com o nosso programa em Minas Gerais, vamos mostrar o jubileu do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que é uma das festas religiosas mais tradicionais do estado mineiro, abordando a força dessa tradição e os fiéis romeiros. E também vamos conhecer um pouco sobre um dos filhos ilustres de Congonhas, Dom Silvério Gomes Pimenta, primeiro bispo negro do Brasil, acadêmico e exemplo de fé e inteligência. Além disso, vamos mostrar também o Museu da Cidade, que é o primeiro museu de sítio do Brasil. Pelas ruas de Congonhas, passado e presente caminham lado a lado. Ora na pressa dos afazeres do dia a dia, ora na vagareza dos passos que permitem a contemplação dos detalhes que fazem a cidade. Em solos congonhenses, a fé vira força, tradição. Uma cidade que, de maneira singela, mas profunda, vive e inspira devoção ao sagrado. Nós temos que falar do santuário como um espaço de fé, como um templo de religiosidade, que marca muito a história da nossa cidade, que ela foi fincada principalmente na exploração do ouro e depois agora do minério de ferro. Mas todo esse histórico da nossa cidade, nós temos a devoção ao Bom Jesus de Matozinhos. Celebrado desde o século XVIII, o jubileu dedicado a Bom Jesus de Matozinhos é o coração espiritual de Congonhas. São dias em que a alegria toma conta de ladeiras enfeitadas, por onde passa um povo que carrega no peito um amor puro e latente ao divino e a gratidão pelas graças alcançadas. O jubileu, desde quando foi pensado, iniciado, foi trazido para cá essa devoção vinda de Portugal, de Matozinhos, em Portugal. E essa devoção, ela expressa a devoção popular que, para nós católicos, vira piedade popular, porque vem com Cristo. A fé cristã, ela transforma a religiosidade em fé. Nem sempre a religiosidade tem muito a ver com a fé, não. Tem a ver, às vezes, com crendice, com mistura de religião. Mas, para nós católicos, a devoção é importantíssima para a manutenção da fé, porque vem do coração do povo simples. E o Bom Jesus atrai as pessoas mais simples. Aqui vem gente de todo canto, não só da nossa arquidiocese de Mariana, mas de todo lugar, desse estado de Minas e de outros estados até. Então, o sentido espiritual é essa saída das pessoas de suas casas, das suas vidas, do seu dia a dia. Tem gente que faz férias para vir para o jubileu. Tem gente que pede licença do seu trabalho, faz uma interrupção aí de alguns dias para vir no jubileu em Congonhas. Mais que uma festa religiosa, o jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos de Congonhas é espelho da história coletiva do povo, que encontrou no sagrado e no convívio comunitário uma de suas expressões de pertencimento. Hoje, grande é o número de devotos que vêm a Congonhas todos os domingos e durante a semana, sobretudo para agradecer as graças que alcançam a partir da súplica ao Bom Jesus de Matozinhos. Cada peregrino que sobe o adro da Basílica traz um pouco do povo que construiu a cidade. Um povo marcado pela força, pela determinação que o conduz e, principalmente, pela fé que carrega por longas distâncias, ajudando no cumprimento de suas promessas e na demonstração do seu amor. Eu sou de Itaguara e tenho um amigo meu de Cláudio, que é o Roberto, ele vem comigo todo ano. Quando eu falei com ele que tinha que vir todo ano, pagar a promessa, e aí ele falou assim, não, então enquanto você for, eu vou também. E aí todo ano ele vem, eu venho com ele vem comigo, e aí estamos juntos, a turma vai aumentando. Eu hoje 120 quilômetros, 16 horas, umas 9 horas. E o que te sustenta durante todo esse trajeto, todo esse percurso? Primeiro é a tradição de família. Vim aqui, pediu o Senhor colocar a graça na mão do Senhor Bom Jesus e esperar a graça recebida. Então foi isso, eu precisava de algumas graças na minha vida, coloquei na mão do Bom Jesus e fui atendido. Então, enquanto eu tiver força, eu estarei aqui. Congonhas guarda histórias de superação.
Em meio à escravidão, nasceu num povoado daquela cidade de Minas um menino negro que transformaria a história da igreja no Brasil. Filho de uma família pobre, Silvério Gomes Pimenta trabalhou desde cedo para ajudar em casa. Ele não nasce como um escravizado, mas ele vem de uma família muito humilde. Ele nasce numa região aqui da cidade de Congonhas, que fica entre o distrito do Alto Maranhão e o hoje Quilombo de Santa Quitéria. E com 9 anos, depois da morte do seu pai, a sua mãe ela vem para a sede, né, Congonhas, para poder criar os seus filhos. Silvério, como o mais velho de 5 irmãos, né, para ajudar a sua mãe e os seus irmãos, ele começa a trabalhar numa vendinha que ficava na ladeira Bom Jesus, né, e à noite ele utilizava uma lamparina para poder estudar. Por intermédio do seu padrinho, ele inicia os estudos no Colégio Matozinhos, que fica aqui em Congonhas, mas por questões burocráticas, administrativas, o colégio acaba fechando, né? Mas ele já se destacava, né, como um grande estudioso. Autodidata, aprendeu línguas, leu os clássicos e foi ordenado sacerdote com o apoio de Dom Viçoso, de quem se tornou afilhado. Mais tarde, foi nomeado o primeiro arcebispo de Mariana, se tornando então Dom Silvério. Um homem que, depois de eleito bispo, primou pela organização dos seminários, pela disciplina do clero, para que o clero se formasse intelectualmente e espiritualmente bem. Depois, uma outra marca que nós percebemos em Dom Silvério foi o seu zelo pela educação. Foi ele quem trouxe para o Brasil a congregação dos padres redentoristas, dos irmãos maristas, com o intuito de organizar a formação da juventude na educação acadêmica e também na educação religiosa. O mineiro de alma simples e coração gigante venceu a pobreza e enfrentou o preconceito com o que tinha, a paixão pelos livros. E a dedicação aos estudos levou Dom Silvério a lugares e posições antes inimagináveis. Em 1920, tornou-se o primeiro religioso e negro a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ele consegue, né, ser laureado na Academia Brasileira de Letras num período, né, em que a gente está falando de um período pós-escravidão, que no Brasil imperava, né, uma teoria, algumas teorias, que são as teorias que na história a gente chama de teorias racialistas, né, que eram teorias supostamente científicas, né, o racismo científico, que diziam que homens e mulheres negros eram culturalmente e intelectualmente inferiores a homens e mulheres brancos, né. O Silvério ele demonstra, né, que a cientificidade desses supostos cientistas não se valia, né, pela verdade, porque ele é um representante da magnitude, né, e do poder da cultura afro-brasileira, não só de Minas, mas do Brasil. Dom Silvério ele é uma figura que principalmente, né, além de ser uma figura religiosa, além de ser uma figura de fé, de resiliência, ele também pode ser considerado uma grande figura do combate ao racismo. A mensagem maior que Dom Silvério deixa para o Brasil, né, acho que primeiro é o poder transformador da educação, né? A educação como um vetor de transformação social, um vetor de transformação dos indivíduos, né? E também uma forma de se combater o preconceito racial e o racismo que ainda hoje é realidade na sociedade brasileira. Dom Silvério faleceu em 1922, mas sua vida segue sendo um farol para a igreja e para a sociedade de Minas e do Brasil. O setor educativo do Museu da Imagem e Memória e do Museu de Congonhas trabalha justamente para aproximar o público da história do Dom Silvério. E isso a gente faz por meio de atividades educativas, mediações, oficinas, rodadas de conversa, para tentar aproximar mais novas gerações do Dom Silvério. Falar de Dom Silvério é falar de resistência, né? A gente sabe a dificuldade que ele enfrenta já desde a infância com extrema pobreza e além de ser um negro em tempos de escravidão.
Então, é muito importante a gente trabalhar isso com as crianças de hoje em dia, para entender essa luta que a gente enfrenta até nos dias de hoje, que é o racismo. A gente sabe que a gente vive esse problema aqui no Brasil até nos dias de hoje, reflexo desse tempo, e que o Dom Silvério sirva para essas novas gerações como uma luz que ilumine os caminhos deles e que eles nunca desistam de alcançar seus sonhos e objetivos, como o Dom Silvério fez e nos ensinou. As histórias e tradições de Congonhas não são apenas lembranças, são inspirações para o presente. A fé de ontem alimenta a espiritualidade de hoje e prepara o caminho para o futuro. Aqui nós temos a Alameda da cidade de Matosinhos de Portugal, onde está o Museu de Congonhas, onde também está a Romaria, que é uma construção elíptica maravilhosa que nós temos da década de 30. E o Museu de Congonhas, ele também é um marco. Ele é um marco e é o museu de sítio, onde nós podemos também trabalhar com toda a história, com toda a memória do nosso santuário. Com 3 pavimentos e mais de 3.000 metros quadrados de área construída, o espaço abriga exposições, biblioteca, auditório, ateliê e até um anfiteatro ao ar livre. Tudo pensado para valorizar a história e a arte que marcam o santuário. O museu ele contém um educativo que trabalha, né, a história desse santuário com os visitantes, com crianças de escolas municipais de Congonhas, né, com crianças de outras escolas também. Então são feitas ações, são feitas oficinas para se poder valorizar o patrimônio do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos e também a própria história de Congonhas. Um espaço que une arte, fé e tecnologia. Inaugurado há menos de 10 anos, o Museu de Congonhas foi criado para valorizar ainda mais a grandiosidade do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, um lugar que preserva a história e revela novas formas de ver um dos maiores patrimônios culturais do país. No Museu de Congonhas, tradição e tecnologia caminham juntas. Pela primeira vez no Brasil, os 12 profetas de Aleijadinho foram digitalizados em 3D, garantindo a preservação e a reprodução fiel das obras. Envoltos pela meia-luz dos corredores do museu, partes de um passado que conta ao futuro como chegamos até aqui. O museu é um elo entre passado, presente e futuro, um espaço que inspira fé, cultura, pertencimento e emoção. Maria, o que mais chamou a atenção aqui no museu? Várias coisas, para mim quase tudo, mas aqui nas artes de ferramenta mais antigas me chamou mais atenção. Eu estou lembrando do meu pai, que trabalhou muito com essas ferramentas, né? Hoje nem existe mais. Tudo é elétrico, essas coisas assim, não existe mais, quase manual mais. Então, chamam muita atenção. Uma cidade que aproxima ainda mais o peregrino da história e permite que novos olhares descubram em cada detalhe a força de uma fé que continua moldando quem a conhece e inspirando todo o Brasil. Nós identificamos de uma forma muito clara ao longo dos últimos anos um posicionamento que estava acontecendo de forma natural e agora o nosso governo está trabalhando muito nele, de entender Congonhas como de fato a principal cidade do turismo religioso do nosso estado. É a capital mineira da fé. Pelo volume de romeiros que a gente recebe aqui ao longo de todo o ano. E a Congonhas dá acolhida calorosa a romeiros que preserva memórias e mantém vivo o encontro entre arte e devoção. Ganhou em 2025 um presente especial. Nós temos também as nossas igrejas históricas, as nossas cachoeiras, as nossas riquezas, as nossas memórias, tradições. E Congonhas é uma cidade histórica que recebe mais de 200 mil visitantes por ano, sendo que somente no jubileu, especificamente no jubileu, nós temos uma média de 250 mil romeiros. Então é uma cidade que recebe quase 500 mil de visitantes. É um número muito grande para uma cidade mineira, mas é um número que a gente ainda tem a meta de aumentar esse fluxo e aumentar também a permanência do turista na nossa cidade, porque Congonhas é uma cidade realmente que pode mais. Quanta
Muita riqueza Minas Gerais guarda da história do estado e do povo brasileiro. Nós ficamos por aqui. Se quiser rever essa ou outras edições do nosso programa, acesse Jornalismo Canção Nova no YouTube. Uma boa noite para você e até o próximo domingo.